Olá, tudo bem? Gilberto Pessoa por aqui. Hoje quero trazer para vocês um tema sobre o aprendizado. Como que o aprendizado acontece? Já pensou se a gente conseguisse ter um aprendizado na nossa cabeça, onde a gente conseguisse se colocar em uma condição onde a gente conseguisse acessar esse aprendizado para nossas dúvidas no dia a dia? Já pensou se a gente conseguisse aprender de uma forma tão espontânea que qualquer dúvida em relação àquilo seria simplesmente acessar essa informação e a resposta viria? Eu sou Gilberto Pessoa, aqui do canal no YouTube Gilberto Pessoa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado assim que tiver novas postagens e bora pro vídeo. E eu vou ensinar para você através desses desenhos como que o aprendizado funciona e como que você vai fixar esse aprendizado a ponto de você acessar ele. Aqui é bem simples, uma coisa bem simples, só para mostrar como que o aprendizado funciona. Mas essa questão de aprendizado, eu discuto muito mais profundo em alguns vídeos que eu tenho no canal, eu deixo mais claro essas questões. Agora eu quero trazer para você como que o aprendizado funciona. Hoje o vídeo é para ensinar como que você consegue romper barreiras, né? Tanto é a parede, romper barreiras para o aprendizado. Aprendizado específico e vitalício, vou dizer assim, um aprendizado acumulado, onde você acessa ele a hora que você quiser, beleza? Então, nós seres humanos aprendemos de duas formas. Nós aprendemos por repetição e por episódios específicos. Vou falar primeiro de repetição, que é o processo mais comum, e o processo mais rápido, eu vou falar no final do vídeo, eu vou terminar falando desse aí. Então assiste o vídeo até o final que você vai entender como que você pode conseguir ter um aprendizado muito mais rápido e acelerado, beleza? Então vamos falar de aprendizado por repetição, né? Aprendizado de repetição. Tudo começa quando você decide aprender alguma coisa. Se você dirige, você decidiu, por exemplo, aprender a dirigir, você tinha barreiras, você tinha algumas barreiras antes de você aprender a dirigir, sem dúvida, todo mundo passou por isso. Então, aqui só para deixar claro, essas são as barreiras que você encontra quando você escolhe um determinado aprendizado. Aqui é a sua mente consciente, é a sua mente subconsciente, aqui é seu racional, onde você raciocina, passa o maior tempo raciocinando, entendendo todo o processo. Mas aqui é simplesmente onde processa o aprendizado vem para o seu subconsciente, é aqui que ele fica acumulado, é aqui que você acessa essa informação. Toda vez que você, por exemplo, vamos dizer que você já aprendeu a dirigir, toda vez que você vai dirigir seu carro, você sabe exatamente o que fazer, você faz isso tão bem que você praticamente faz no piloto automático, certo? Então, isso foi conseguido através do rompimento dessa barreira. Mas isso não é, se tratando da repetição, isso não é fácil. É um processo que precisa ser repetido várias vezes. Então, esse é o processo de repetição. Você começa a bater nessas barreiras, seus impedimentos. Ai, como que eu engato? Eu não sei a posição das marchas. Ai, como que eu engato a ré? Como que eu olho no retrovisor? Que velocidade eu ando? Tudo isso são barreiras. E aqui fica todo essas objeções. Depois, com o tempo, isso vai sumindo e você tem um aprendizado. Fica limpo, né, para você acessar direto o seu aprendizado. O outro episódio é o episódio específico, certo? Que eu acabei de comentar. O episódio específico, ele é um episódio onde que você consegue aprender de uma única vez. Só que a diferença do episódio específico é porque normalmente um episódio específico ele traz consigo um aprendizado ruim, porque ele é um forte impacto emocional. Um aprendizado específico ele é através de forte impacto emocional. E normalmente esse forte impacto emocional ele só é construído numa questão... vamos dizer assim, pessoas que têm fobia, por exemplo, tem pessoas, na minha família tem pessoas que têm medo de lagartas, por exemplo, né? Então, como que essa pessoa adquiriu esse aprendizado? A ponto de nem eu conseguir olhar mesmo, sabe? Aquele medo daquele bichinho tão minúsculo, mas como que isso funciona na cabeça? Por que a cabeça dela faz ela reagir dessa forma? Isso foi um episódio específico, um aprendizado também. Então, isso foi gerado de que forma? Normalmente, alguém ou alguma coisa assustou ela de uma forma tão violenta que a sua mente captou essa emoção de susto e gerou de uma única vez esse rompimento aqui. Só que nesse caso agora, ela colocou um aprendizado aqui, que lagarta faz um mal terrível, entendeu? É uma coisa bem interessante. Você deve ter alguém que deve ter medo de alguma coisa, assim, estrondante, de barata, de algum inseto, alguma coisa. Aí o que eu quero trazer aqui é essas pessoas, como que ela conseguiu esse aprendizado. Você fica assim, se você não tem esse medo, né? Você fica assim, poxa, mas como que a pessoa pode ter um medo
estrondoso, né? Tão sem lógica desse jeito. E ela tem, simplesmente ela tem, ela não consegue, ela não... É um processo que ele, com o tempo, se você focar em cima, você consegue inverter, mas não é um processo fácil, porque essas pessoas, elas tiveram um forte impacto emocional, foi um aprendizado específico, alguém assustou ela, alguma coisa. Imagina uma criança, isso já, algumas coisas eu já estudei, já vi, isso foi provado. Uma criança ela não tem medo nenhum, uma criança ela é inocente, certo? Mas muitas vezes a mãe tem medo, e a criança está ali brincando e de repente vem algum inseto mexendo pro lado dela ali, vamos ser bem específico, uma barata, por exemplo, né, que é o mais comum que muitas pessoas têm medo. Então aí a criança está brincando ali, só que a mãe ou o pai é que tem medo. E a criança não tem medo disso, ela vai tentar pegar, por exemplo. Ela é inocente, ela está conhecendo as coisas. Só que como a mãe tem medo, ela solta um grito estrondante. E aí quando a mãe grita, a criança assusta. E a mente dela gera uma química tão forte, um forte impacto emocional tão grande, que ela associa aquele bicho àquele grito. E ali já era, criou um padrão na sua cabeça, através de umas sinapses neurais, por um episódio específico. E toda vez que a criança tentar aproximar um bicho desse, seu subconsciente vai pegar essa informação e ela vai lembrar do grito, o susto que ela levou e pronto, criou um padrão. Aí está a explicação de por que tanta gente tem medo. Você pode vasculhar para você ver, vai perguntando para a pessoa, ela vai falar, não, foi porque lá, foi quando eu era criança, assim. Ela vai te dar uma explicação e você vai perceber. Faça o teste para você ver. Você vai entender claramente por que o medo de coisas tão pequenas que se você não tem, você fica caçando, mas por que isso acontece? É por conta desse cenário. Existia um episódio específico. Esse é o episódio específico que eu me refiro. Né? Então tem muita gente que tem medo, essa fobia, esse medo todo, porque teve um episódio específico. Às vezes ela nem lembra o porquê, mas se você for afundando, escavando ali, conversando com ela, você vai ver, então foi por isso. Aí você lembrando como que a mente opera, como que ela transmite o conhecimento ali, você vai lembrar. Então esse é o episódio específico. Tem a repetição, que a pessoa fica repetindo, no caso de um andar de bicicleta, a pessoa anda até ficar equilibrada e conseguir andar sozinha, dirigir carro, todos nós temos esse processo. Então, se nós dominar tudo isso aqui, você entender todo esse processo aqui, você tem a chave de você aprender qualquer coisa, não importa a idade que você tem. Por exemplo, eu quero descobrir como que eu posso, por exemplo, melhorar de vida, como que eu posso aprender determinadas coisas. Não importa, não sei o que você quer aprender, mas se você estiver lembrando como que sua cabeça funciona, ela precisa ir quebrando, ela só vai acreditar depois que ela romper essa barreira, entendeu? Repetição, ela vai aprender. E se você aprender esse processo aqui, você enfatizar através de um bom plano, você planeja que você vai estudar, por exemplo, todo dia um determinado assunto. Só que a maioria das pessoas fala, mas eu não aprendi. Não, não é que você não aprendeu, é porque você desistiu antes de o aprendizado ser acumulado, porque o aprendizado vem para cá, acumula, você usa, vem para cá e fica acumulado. É igual uma criança que aprende a conversar. A primeira palavra dela é bem distorcida, a primeira palavra dela é bem distorcida, ela vai aperfeiçoando, só que como ela é um processo que ela está sempre ouvindo, o pai, um exemplo, a mãe, está sempre ouvindo, é o sensor do ouvido, ela vai falando, vai ajustando até que isso fica aprendizado. Depois simplesmente ela abre a boca e fala perfeitamente. Mas uma criança ela não nasceu com a capacidade de falar, ela desenvolveu isso. O ser humano é assim o tempo todo, só que a maioria das pessoas acredita, depois de adulto, perde toda essa essência, porque aqui quando é criança é uma coisa natural, né? Quando adulto, não. Aí quando adulto eu já tenho que ter a responsabilidade de, não, eu preciso aprender isso. Mas aí se deixa levar muitas vezes por algumas desculpas, se deixa levar por alguma procrastinação e tal, e deixa de aprender. Não é que as pessoas não têm capacidade de aprender, elas simplesmente desistem, ou elas começam e não terminam. Só esse é o processo que não faz com que as pessoas adquiram o conhecimento que elas buscam, em tudo na vida. Bacana? Esse era o recado que eu queria dar. De novo, eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, clique no sininho para você ser notificado assim que tiver novas postagens. Bacana? Fica com Deus e um abraço.